Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Veritas Virtualis. É uma alegria imensa ter você aqui conosco hoje para mais uma catequese. Já parou para pensar como nós cristãos somos desafiados diariamente a sair da nossa zona de conforto e transformar a nossa vida de acordo com as exigências do Evangelho? Por exemplo, existe algo mais desafiador do que amar aqueles que nos fazem mal? Já percebeu o quanto isto é contraditório em relação ao senso comum dos nossos tempos? Prepare-se, porque nos próximos minutos vamos mergulhar juntos em uma jornada de fé e descoberta, explorando a riqueza da liturgia e o poder transformador do Evangelho. Fique conosco até o final e deixe que a palavra de Deus ilumine o seu caminho. O nosso objetivo de hoje é realizar uma catequese profunda e inspiradora sobre a liturgia da Igreja que vivenciamos na semana que se encerrou, que será vivenciado hoje, neste domingo, e também na semana que está se iniciando. Queremos oferecer uma reflexão que fortaleça a sua fé e te ajude a aplicar os ensinamentos de Cristo em todos os aspectos de sua vida. Para isso, dividimos o vídeo em 4 partes essenciais. Na primeira, faremos um resumo da liturgia da sexta semana do tempo comum, para que você, que na correria do dia a dia, talvez perdeu alguma reflexão ou deseja recapitular a força do Evangelho proclamada ao longo da semana. Na segunda parte, nós faremos uma visão geral daquilo que nós vamos ver na liturgia da sétima semana do tempo comum, uma prévia daquilo que vamos experimentar na liturgia diária dos evangelhos, preparando o nosso coração para os ensinamentos que estão por vir. Na terceira parte desse vídeo, faremos uma visão geral da liturgia deste domingo, deste sétimo domingo do tempo comum. Um olhar atento sobre as antífonas, as orações que nos conduzem à celebração eucarística, as leituras que serão realizadas. E na quarta parte faremos uma reflexão do Evangelho deste domingo, que é Lucas capítulo 6, versículos 27 ao 38. Uma análise profunda do ensinamento de Jesus sobre o amor aos inimigos e a prática da misericórdia. Muito bem, então vamos à primeira parte dessa nossa catequese, onde faremos um resumo da liturgia da semana que se encerrou. Vamos recapitular os principais pontos da liturgia desta sexta semana do tempo comum. Uma semana rica em ensinamentos e desafios que nos convidam a um encontro mais profundo com Cristo. Na segunda-feira, refletimos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 11 a 13. Após um tempo fora da Terra Santa, Jesus retorna e se depara com a incredulidade dos fariseus, que exigem sinais e milagres. Lembremos da fé da mulher sírio-fenícia, que mesmo não sendo do povo escolhido, demonstrou mais fé do que muitos em Israel. Na terça-feira, foi a vez de refletirmos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do 14 ao 21. Jesus continua sua jornada, encontrando corações endurecidos em sua própria terra. A falta de fé e a dificuldade em compreender os ensinamentos divinos são evidentes entre o povo de Israel. Já na quarta-feira, a nossa reflexão foi Marcos 8, do 22 ao 26, onde narra ali a incrível cura do cego de Betsaida, nos mostrando a importância da fé e da perseverança. Jesus, com um método diferente, cura o cego gradualmente, simbolizando assim o processo de abertura dos nossos olhos para as verdades da revelação divina. Na quinta-feira, nós meditamos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do 27 ao 33, que nos trouxe a maravilhosa profissão de fé de São Pedro, quando ele disse: Tu és o Cristo.
Pedro reconhece Jesus como Messias, mas ainda não compreende plenamente o significado do caminho da cruz, mostrando para todos nós que só vamos entender verdadeiramente quem é o Messias se compreendermos o seu itinerário de cruz, pois é a cruz que salva o mundo e não uma profissão de fé vazia sem propósito. Então, na sexta-feira, nós refletimos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34, até o capítulo 9, versículo 1, o Evangelho da Cruz. Jesus nos convida a renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo continuamente. Uma boa notícia que nos revela a profundidade do amor e da entrega. Por fim, no sábado, dia da Cátedra de São Pedro, refletimos Mateus 16, do 13 ao 19, onde mais uma vez falamos sobre a profissão de fé de Pedro, dessa vez sob o olhar de São Mateus. Neste evangelho, nós podemos compreender que a igreja é fundada por Cristo sobre a rocha de Pedro, garantindo a continuidade da missão através dos apóstolos e seus sucessores. Nós também compreendemos que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja, pois ela é indefectível, ou seja, jamais faltará, jamais será extinta. E olha que muita gente que se achava forte e importante já tentou destruir a igreja, não é mesmo? Deixe aqui nos comentários quem você conhece que já tentou destruir a igreja e hoje sequer é lembrado. Muito bem, queridos irmãos. Nesta parte, vimos como a sexta semana do tempo comum nos apresentou desafios e convites à fé, desde a incredulidade dos fariseus até a belíssima profissão de fé de São Pedro. Somos chamados a aprofundar o nosso relacionamento com Cristo e a compreender o verdadeiro significado do seguimento de Jesus. Agora, vamos nos preparar para a sétima semana do tempo comum, descobrindo os tesouros que a liturgia nos reserva. A sétima semana do tempo comum nos reserva momentos de profunda reflexão e ensinamentos valiosos. Vamos vislumbrar o que nos espera na liturgia diária da próxima semana. Na próxima segunda-feira, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do 14 ao 29. Neste Evangelho, vamos entender que, após a transfiguração no Monte Tabor, Jesus encontra um menino possesso e se depara mais uma vez com a incredulidade dos discípulos. Este Evangelho apresentará um forte chamado à fé e à confiança no poder divino. Na terça-feira, será a vez de refletirmos juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do 30 ao 37. Neste Evangelho, Jesus anuncia novamente a sua paixão, preparando os discípulos para o sacrifício que está por vir. Um convite a descobrir Jesus pela fé e vivenciar a sua presença em nossas vidas. Já na quarta-feira, vamos juntos mergulhar nas palavras de Marcos, capítulo 9, do versículo 38 ao 40. Ali seremos convidados a refletir sobre a importância de não limitar a ação de Deus aos limites da igreja visível, achando que somente aqueles que professam a fé católica serão salvos. Como vamos ver na meditação desse dia, o magistério da igreja nos atualiza este evangelho, nos assegurando que, embora não haja salvação fora da igreja, isso não implica, contudo, que seja absolutamente impossível que alguém não incorporado à igreja como membro visível alcance, por infinita misericórdia, a graça da salvação. Este entendimento do Sagrado Magistério se apoia neste entendimento, nesta exegese da Sagrada Escritura, revelado neste Evangelho.
A graça divina se manifesta além das nossas expectativas e das nossas compreensões. Lá na quinta-feira, vamos refletir do versículo 41 ao 50 do capítulo 9 do Evangelho de São Marcos. Jesus nos alerta sobre o escândalo, a atitude que leva os mais fracos na fé a tropeçar e pecar. É um chamado à responsabilidade e ao cuidado que nós devemos ter uns com os outros. E na sexta, nós vamos meditar o Evangelho segundo São Marcos 10, do 1 ao 12, a doutrina católica sobre o matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio como um caminho de salvação e um reflexo do amor eterno de Deus. E como este Evangelho nos desafiará a compreender a exigência do seguimento de Cristo e que as verdades em matéria de fé e moral são perenes, são atemporais, e não importa qual é o pensamento do homem moderno, o que deve prevalecer em nossas vidas são as verdades eternas da Palavra de Deus. Por fim, no sábado, vamos refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do 13 ao 16, onde Jesus nos deixa um gabarito perfeito de como modificar o nosso coração para entrar no reino dos céus, onde ele diz: deixai vir a mim as criancinhas. Jesus nos ensina o modelo de acolher a pureza e a humildade das crianças. Então vejam, por meio dessas 6 passagens do Evangelho de São Marcos, a 7ª semana do tempo comum nos levará ao aprofundamento da nossa fé, ao acolhimento da graça de Deus e também à vivência do amor em todas as suas dimensões. Preparemos o nosso coração para receber esses ensinamentos divinos e aplicá-los em nossa vida. E se você quiser receber as reflexões deste Evangelho, clique no link abaixo e entre no nosso grupo de WhatsApp, onde nós compartilhamos diariamente os áudios com as reflexões do Evangelho. Agora vamos para a liturgia deste domingo, da 7ª semana do Tempo Comum, explorando as antífonas e as orações que nos conduzem à celebração eucarística. Hoje, então, é o 7º domingo do Tempo Comum. Como nós bem sabemos, o domingo é o dia do Senhor. É um momento especial de encontro com Deus, de renovação da nossa fé. Vamos explorar as antífonas e orações que vão preparar o nosso coração para a celebração eucarística. A Igreja nos recomenda a dedicar o domingo ao Senhor, participando da Santa Missa, descansando e fortalecendo os laços familiares e comunitários. É um dia para celebrar a ressurreição do Senhor, para permitir que a Eucaristia se torne o centro de nossas vidas e de fortalecermos a nossa esperança na vida eterna. Como a missa toda é uma ação de graças ao Senhor, que se ofereceu voluntariamente a todos nós, queremos aprender a louvá-lo, a bendizê-lo em todos os momentos da liturgia. Vamos destacar alguns pontos da missa para que possamos assim fazê-lo ao rezarmos ou cantarmos as antífonas e também as orações que são rezadas ao longo de toda a liturgia. Vamos começar pelas antífonas. As antífonas da Santa Missa deste domingo refletem um desejo de proximidade e comunicação com Deus, através da oração e da vivência dos mandamentos divinos. O amor é o tema central, tanto no sentido do amor de Deus para com os fiéis, quanto no mandamento de amar uns aos outros. A antífona de entrada reza o seguinte: confiei no vosso amor, Senhor. Meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizeste. Ou seja, é uma expressão de confiança e gratidão pelo amor e pelo auxílio divino. A antífona do Evangelho reza:
Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. Notem, é o mandamento do amor mútuo, como um sinal distintivo dos cristãos, dos discípulos de Cristo. A antífona do ofertório reza: ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a vós que eu dirijo a minha prece. Ou seja, um reconhecimento da soberania de Deus e uma súplica por sua atenção e misericórdia. Por fim, a antífona de comunhão: Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei, em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Uma belíssima expressão de alegria e gratidão pela comunhão com Cristo. Agora vamos entender um pouco mais a profundidade das orações que serão rezadas ao longo da liturgia. As orações previstas na liturgia deste domingo abordam temas centrais da fé cristã, como a salvação, a vida eterna, a importância de alinhar a vida com a vontade divina. Além disso, nos lembra do reconhecimento da onipotência divina. A oração da coleta reza: concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. É uma súplica para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. No momento das oferendas, o sacerdote vai rezar: Senhor, ao celebrarmos com reverência vossos mistérios, nós vos suplicamos que o sacrifício oferecido em vossa honra nos seja útil para a salvação. É um pedido para que o sacrifício eucarístico nos conduza à salvação, seja o nosso viático. A oração após a comunhão: Deus Todo-Poderoso, concedei-nos em plenitude a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Uma súplica para que a comunhão nos fortaleça na caminhada rumo à vida eterna. Agora, vamos conhecer o conteúdo da liturgia da palavra deste 7º domingo do tempo comum. A primeira leitura é o primeiro livro de Samuel, capítulo 26, do versículo 2, depois do 7 ao 9, 12 e 13 e do 22 ao 23. Davi poupa a vida de Saul, demonstrando respeito pela unção divina e confiando na justiça de Deus. O rei Saul havia se tornado inimigo de Davi. Embora Davi tivesse a oportunidade de matá-lo, Davi não pagou o mal com o mal e poupou a vida do rei, se tornando uma prefiguração no Antigo Testamento daquilo que Jesus também seria no Novo Testamento. Ou seja, Jesus praticou a lei do amar os inimigos. O Salmo responsorial é um cântico de louvor e gratidão pela misericórdia e o perdão de Deus. Se Deus, que é perfeito e justo, teria todos os motivos para exigir de nós o pagamento de todos os nossos erros, mas em vez disso ele nos perdoa, nós também, cheios de dívidas e pecados, devemos aprender a perdoar. A segunda leitura é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 45 ao 49. Ali se faz uma comparação entre Adão e Cristo, mostrando que Cristo é o novo Adão que nos traz a vida eterna. O perdão divino só é possível porque Cristo morreu por nós. Assim, se queremos receber o perdão divino, devemos deixar morrer em nós o desejo de vingança, o desejo de reparação por tudo de ruim que acontece conosco, provocado por terceiros. Cristo carregou uma culpa que não era dele para nos salvar, e nós precisamos aprender isso com o nosso Senhor. Portanto, as primeira e segunda leituras da liturgia do domingo, da 7ª semana do tempo comum, bem como o Salmo responsorial, nos convidam a confiar no amor de Deus e na sua misericórdia, e a viver de acordo com a sua vontade e
nos prepararmos para o grande ensinamento que Cristo vai nos apresentar no Evangelho deste domingo, que é perdoar os nossos inimigos, deixando de lado o espírito de revanche e de vingança. Que possamos acolher estes ensinamentos e vivê-los em plenitude. Agora, vamos nos aprofundar na reflexão do Evangelho, deste 7º domingo do tempo comum, explorando os ensinamentos de Jesus sobre o amor aos inimigos e a prática da misericórdia. O Evangelho deste domingo é o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao versículo 38. O Evangelho nos apresenta um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus: o amor aos inimigos. Vamos compreender melhor o que significa esse ensinamento e como podemos aplicá-lo em nossa vida. Vamos fazer um pequeno resumo do texto. Jesus nos exorta a amar os nossos inimigos e a fazer o bem aos que nos odeiam, a abençoar os que nos amaldiçoam e a rezar por aqueles que nos caluniam. Ele nos convida a oferecer a outra face, a dar a quem nos pede e a não exigir a devolução do que nos foi tirado. Jesus nos ensina que a nossa recompensa será grande se amarmos sem esperar nada em troca, sendo misericordioso como o nosso Pai é misericordioso. Aí nós vamos destacar um versículo deste Evangelho. Vamos destacar o versículo que diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Lucas capítulo 6, versículo 35. Este versículo nos revela a essência do ensinamento de Jesus sobre o amor, que é um amor incondicional, que se estende até mesmo àqueles que nos fazem o mal. Do ponto de vista do reino de Deus, amar os inimigos não significa nutrir sentimentos positivos por eles, mas sim desejar o bem e buscar a reconciliação quando possível. Significa conviver pacificamente com quem nos ofendeu ou nos magoou, ou com quem nos persegue por motivos religiosos, por exemplo. Não significa nutrir sentimentos por aqueles que nos causaram grandes prejuízos, mas significa conseguir perdoar, conseguir conviver com a situação. Imagine a seguinte situação: imagine uma pessoa que teve a sua carreira profissional destruída pela traição de colegas que a acusaram falsamente de algo muito grave, que além de ter lhe custado o emprego, destruiu a possibilidade de novos posicionamentos no mercado de trabalho. Olha que gravidade, hein? A dor e a raiva podem ser intensas e o desejo de vingança de repente esteja consumindo a pessoa. No entanto, ao meditar sobre o Evangelho, pelo poder restaurador da oração e dos sacramentos, além da busca de um conselheiro espiritual, é possível que o ódio que antes só machucava, aos poucos vai dando espaço para o perdão. Quando menos se espera, essa pessoa decide perdoar seus algozes, não no sentido de esquecer o que aconteceu, mas sim de não desejar o mal a nenhum deles e conseguir seguir em frente, reconstruir a vida e encontrar a paz interior. Este é o poder deste Evangelho. O amor aos inimigos é um desafio constante, mas é também um caminho de libertação e de crescimento espiritual. A prática da misericórdia nos torna mais semelhantes a Deus, que é bondoso também para com todos os ingratos e para com todas as pessoas más. O perdão é uma escolha que fazemos por nós mesmos, para nos libertar do peso do ressentimento
e do peso da amargura. Em nosso dia a dia, somos constantemente confrontados com situações que nos desafiam a amar os nossos inimigos, seja no trabalho, na família, na própria comunidade. Sempre haverá pessoas que nos irritam, que nos magoam ou que nos prejudicam. A chave para aplicar o Evangelho nessas situações é lembrar que todos somos filhos de Deus e que merecemos o nosso respeito e a nossa compaixão. Podemos não concordar com as atitudes de algumas pessoas, mas podemos sempre escolher amá-las, no sentido de desejar o bem e buscar a reconciliação sempre que possível. Então, por exemplo, se um colega de trabalho nos prejudica, em vez de revidar, procuremos conversar com ele e entender o que está acontecendo. Se um familiar nos ofende, procurar perdoá-lo e reconstruir o relacionamento. Se alguém nos persegue por motivos religiosos, rezemos por essa pessoa e mostremos-lhes o nosso amor através de gestos de bondade e compaixão. Concluindo, amar os nossos inimigos é um caminho de santidade que nos leva a viver em plenitude o Evangelho de Cristo. Que possamos nos esforçar para praticar o amor, a misericórdia e o perdão em todos os aspectos de nossa vida, sendo testemunhas do amor de Deus no mundo. Nós podemos fazer algumas perguntas para a nossa reflexão, para encerrar essa nossa reflexão. Como posso amar os meus inimigos hoje? Qual atitude posso tomar para demonstrar o meu amor e a minha compaixão por aqueles que me fazem o mal? Se você quiser compartilhar conosco, fique à vontade para colocar nos comentários. Qual o primeiro passo que você pode dar hoje para amar aqueles que já te fizeram o mal? E que a palavra de Deus, essa palavra tão desafiadora, nos inspire e nos fortaleça para viver o amor em todas as suas dimensões, inclusive amar os nossos inimigos. Vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a sua graça para amarmos os nossos inimigos, assim como Cristo nos ensinou. Senhor Jesus, nos ensine a amar a todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos. O Senhor que nos destes o exemplo perfeito do amor. Sabemos, Senhor, que este amor é sobrenatural, não brota de nosso coração pecaminoso, mas brota da tua graça que é santificante. Ajudai-nos, Senhor, a viver a exigência deste Evangelho, agradando ao seu coração e não aos ditames do mundo. Amém. Bom, depois de pedirmos a graça de Deus para vivermos santamente este santo Evangelho, que nós possamos então refletir agora num texto bíblico que é do Provérbio. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. É o provérbio de número 25, do versículo 21 e 22. Chegamos ao final da nossa jornada de fé e reflexão. Recapitulamos a liturgia da sexta semana do tempo comum, vislumbramos os ensinamentos da sétima semana e mergulhamos no Evangelho deste domingo, descobrindo o poder transformador do amor aos inimigos. Esta catequese é um convite a que possamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus, a viver o Evangelho em plenitude e a sermos testemunhas do amor de Cristo no mundo. Espero que todos tenham gostado deste conteúdo. Quero agradecer muito por terem ficado conosco até aqui. Se você ficou até aqui, não se esqueça de deixar um gostei, um comentário.
Se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas em seus grupos de catequese, seus grupos de família e assim por diante. Para que possamos receber mais conteúdos como este, todos os domingos realizaremos essa catequese bíblica. E se quiserem receber as reflexões, né, diárias do Evangelho em áudio, todos os dias da semana, procure aqui no link, né, ou no primeiro comentário fixado, o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde nós compartilhamos ali essas reflexões. Que Deus abençoe, ilumine sempre você, o seu ministério, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.